A capacidade de voar é uma das conquistas mais maravilhosas da natureza. As aves, com suas penas complexas e asas poderosas, realmente dominaram a arte de se mover pelos céus. Elas navegam pela imensidão do céu com uma elegância e liberdade que encantou a imaginação humana por séculos. Desde o menor beija-flor, pairando com uma velocidade incrível, até o maior albatroz, planando sem esforço sobre os oceanos, o voo abre um mundo de possibilidades, permite que explorem os mais variados cantos, migrem por continentes inteiros e escapem de perigos em terra firme. A mecânica do voo das aves é uma maravilha da engenharia biológica, aperfeiçoada ao longo de milhões de anos de evolução. Entre esses mestres do ar, algumas aves ultrapassam os limites do que parece possível. Elas sobem a alturas que são verdadeiramente impressionantes, bem acima das nuvens, lá onde o ar é rarefeito e gelado. Esses aviadores de alta altitude possuem adaptações incríveis que permitem a eles prosperar onde outros não conseguiriam. Os motivos para voos tão extremos podem variar, desde procurar comida por territórios imensos ou pegar carona em correntes de ar poderosas que ajudam nas viagens longas. É um mundo em grande parte invisível para nós aqui no chão, um balé silencioso, dançado lá no alto da nossa atmosfera. Entender esses feitos incríveis nos dá uma admiração ainda maior pela diversidade da vida no nosso planeta. O campeão indiscutível do voo em alta altitude, no mundo das aves, é uma criatura realmente notável. É conhecido como o abutre de Ruppel. Seu nome científico é Gyps ruppeli. Esta ave detém o recorde do voo confirmado mais alto de qualquer ave. É uma prova das incríveis capacidades de adaptação que a evolução pode criar. Poucas criaturas na Terra conseguem se aventurar em ambientes tão extremos, muito menos operar com a eficiência desse abutre magnífico. Sua habilidade não é apenas uma curiosidade, é fundamental para sua sobrevivência e seu papel no ecossistema, um papel que exploraremos mais a fundo. As altitudes que o abutre de Ruppel alcança são quase inacreditáveis. Ele já foi registrado voando em altitudes onde os aviões comerciais costumam cruzar os céus. Pensa só num lugar com temperaturas baixíssimas e bem menos oxigênio. É nesse cenário que o abutre de Ruppel manda ver. Essa habilidade fora do comum o diferencia de todas as outras aves e, na verdade, da maioria dos outros seres vivos. É uma existência especializada, que exige um kit de ferramentas fisiológicas único para lidar com condições tão severas. A história da sua descoberta nessas alturas é tão dramática quanto o próprio feito, um lembrete impactante da sua presença lá no alto da atmosfera. O abutre de Ruppel é uma ave grande e imponente, feita sob medida para uma vida planando e procurando carcaças. Sua plumagem é uma colcha de retalhos de penas marrons ou pretas manchadas nas costas e asas. Isso proporciona uma camuflagem excelente contra os penhascos rochosos onde costuma fazer seus ninhos. A parte de baixo geralmente é bem mais clara, muitas vezes um branco creme, o que pode torná-lo menos chamativo quando visto de baixo, contra o céu claro. Sua cabeça e o pescoço são cobertos por uma penugem rala, uma característica comum entre os abutres. Essa característica ajuda a mantê-los limpos na hora de se alimentar das carcaças, evitando que bactérias e outras sujeiras grudem ali. Este abutre possui uma envergadura enorme, chegando a uns 2,60 m, ou quase 8,5 pés. Essas asas largas são essenciais para planar com eficiência nas correntes térmicas ascendentes, permitindo à ave cobrir distâncias enormes, gastando o mínimo de energia. Tem um bico poderoso e curvado, adaptado especialmente para rasgar o couro duro de animais mortos. Sua visão é super aguçada, uma ferramenta vital para avistar possíveis banquetes lá do alto. Apesar da sua aparência meio intimidadora, ele é uma peça fundamental no seu ambiente, prestando um serviço vital. Suas pernas e garras fortes são mais para se agarrar em poleiros do que para abater presas, o que reflete seu papel de faxineiro da natureza. O abutre de Ruppel
é encontrado principalmente na região do Sahel, na África Central. Esta vasta área se estende do leste ao oeste da África, ao sul do deserto do Saara. Seus habitats preferidos incluem planícies áridas, savanas abertas, pastagens e regiões montanhosas com penhascos. Esses penhascos oferecem locais seguros para os ninhos, longe dos predadores terrestres. Eles costumam empoleirar-se em grandes bandos nessas paredes de rocha ou em árvores altas. O terreno aberto é ideal para avistar carcaças do alto, que formam a totalidade da sua dieta. É uma ave singularmente adaptada a essas paisagens, muitas vezes severas e exigentes. Um verdadeiro especialista dos céus africanos. Como um faxineiro dedicado, o abutre de Rüppel se alimenta exclusivamente de restos de animais mortos. Ele desempenha o papel de necrófago, consumindo a carne de grandes mamíferos como antílopes, gazelas e gado. Essas aves têm uma habilidade impressionante de localizar carcaças, muitas vezes observando o comportamento de outros carniceiros ou usando sua visão incrível. Eles não são caçadores, são a equipe de limpeza da natureza. Essa estratégia alimentar é vital para a saúde do ecossistema, pois ajuda a evitar a propagação de doenças que poderiam surgir da matéria animal em decomposição. Eles conseguem devorar grandes quantidades de carne bem rápido, uma adaptação para o ambiente competitivo ao redor de uma carcaça. O abutre de Rüppel consegue voar por períodos incrivelmente longos, passando muitas horas por dia no ar. Ele alcança essa resistência notável, se tornando um mestre em planar. Essas aves usam com maestria as térmicas, que são colunas de ar quente que sobem, para ganhar altitude sem bater as asas. Assim que alcançam uma altura boa dentro de uma térmica, eles conseguem planar por longas distâncias, perdendo altitude aos poucos, até encontrarem outra térmica para repetir o processo. Esse jeito econômico de voar permite que patrulhem áreas gigantescas em busca de alimento, cobrindo centenas de quilômetros num único dia, com o mínimo de esforço. É uma bela demonstração de como entendem e usam as correntes de ar naturais. As altitudes que o abutre de Rüppel consegue alcançar são de tirar o fôlego. Ele rotineiramente plana a alturas de 6.000 metros, o que dá quase 20.000 pés. No entanto, o recorde, como a gente sabe, é bem mais espantoso. Essas aves podem chegar até 11.300 metros ou 37.000 pés acima do nível do mar. Isso é bem na altitude de cruzeiro de muitos jatos comerciais. Gap 2is. Em tais alturas, o ar é incrivelmente rarefeito e os níveis de oxigênio são drasticamente reduzidos, tornando-o um ambiente extremamente hostil para a maioria das formas de vida. As temperaturas também são congelantes, muitas vezes bem abaixo de zero. Só uma criatura com adaptações muito especiais conseguiria sobreviver. Quem dirá funcionar eficientemente sob tais condições? Um dos segredos-chave para a proeza do abutre de Rüppel em alta altitude está no seu sangue. Ele possui um tipo especial de hemoglobina. A hemoglobina é a proteína nos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio pelo corpo. A variante específica encontrada nesse abutre tem uma afinidade muito maior pelo oxigênio do que a hemoglobina encontrada na maioria dos outros animais, incluindo nós, humanos. Isso significa que ele consegue extrair oxigênio do ar rarefeito com muito mais eficiência em altitudes extremas. Essa adaptação notável garante que seus músculos e órgãos recebam oxigênio suficiente para funcionar, mesmo quando o oxigênio é escasso pra caramba. Seu sistema respiratório também é altamente eficiente. A confirmação das extraordinárias capacidades de voo em alta altitude do abutre de Rüppel veio de um incidente bem infeliz. Em novembro de 1973, um avião comercial voando sobre Abidjan, na Costa do Marfim, colidiu com uma ave. A colisão aconteceu a uma altitude incrível de 11.300 metros, ou 37.000 pés. Tragicamente, a ave envolvida foi identificada como um abutre de Rüppel. Embora tenha sido um evento assustador para a aviação,
forneceu uma prova irrefutável de quão alto essas aves podem voar. Antes desse incidente, mal se acreditava que tais altitudes fossem possíveis para qualquer ave. Este evento consolidou o lugar do abutre de Hüppel nos livros de recordes como a ave que voa mais alto conhecida pela ciência. O papel do abutre de Hüppel em seu ecossistema é profundamente importante, muito além de suas impressionantes habilidades de voo. Como necrófago, ou seja, um faxineiro, ele é um dos engenheiros sanitaristas mais eficientes e vitais da natureza. Ao consumir as carcaças de animais mortos, esses abutres desempenham um papel crucial na limpeza do ambiente. Essa remoção rápida da carne em decomposição ajuda a prevenir a disseminação de bactérias e doenças perigosas, como antraz ou raiva, que poderiam infectar outros animais e até mesmo seres humanos. Eles são, em essência, um serviço de limpeza urbana da natureza, saca? Mantendo as savanas e planícies mais saudáveis para todos os habitantes. O trabalho deles é incansável e muitas vezes invisível, mas absolutamente essencial. A importância desses abutres vai além, ajudando a manter o equilíbrio geral da natureza. Ao se livrarem rapidamente das carcaças, eles diminuem a fonte de alimento para carniceiros mamíferos oportunistas, como hienas e chacais, que poderiam ter suas populações inchadas de forma descontrolada, impactando potencialmente as espécies que são suas presas. Os abutres são altamente especializados para essa função, com sistemas digestivos capazes de neutralizar patógenos perigosos encontrados na carniça. Isso os torna perfeitamente adaptados para essa tarefa. A presença de uma população saudável de abutres é muitas vezes um termômetro de um ecossistema saudável e que funciona direitinho. Seu declínio pode causar um efeito dominó negativo em toda a cadeia alimentar, desorganizando os processos naturais. Apesar do seu papel ecológico fundamental e adaptações incríveis, os abutres de Hüppel estão correndo um sério risco de extinção. Eles estão atualmente listados como criticamente em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Esta é a categoria de maior risco para uma espécie selvagem. As razões para o seu declínio são muitas e complexas. Elas incluem a perda de habitat devido ao avanço humano e à expansão agrícola, o que reduz a disponibilidade de locais para ninhos e comida. O envenenamento é outra grande ameaça, tanto o intencional, quando fazendeiros tentam eliminar predadores, quanto o acidental, por medicamentos veterinários usados no gado que são letais para os abutres. Colisões com linhas de energia e turbinas eólicas também causam muitas mortes. O abutre de Hüppel é uma criatura de superlativos, uma verdadeira maravilha do mundo natural. Sua capacidade de planar a alturas intocadas por quase qualquer outro ser vivo é fonte de fascínio constante. Mas, além desse espanto, seu papel vital como faxineiro da natureza reforça sua importância para os ecossistemas africanos onde vive. O estado atual perigoso de sua população é um alerta vermelho gigante. São necessárias medidas de conservação urgentes para proteger essa ave magnífica de sumir para sempre. Proteger seu habitat, reduzir os casos de envenenamento e aumentar a conscientização são passos cruciais. Precisamos garantir que as futuras gerações possam continuar se maravilhando com o abutre de Hüppel, a ave que realmente voa mais alto que um avião.